Pessoal, bom dia. Obrigado pelo seu Edmundo, ao Guto, ao Cedeste pela oportunidade de estar falando aqui para vocês. É um prazer. Eu sou, como já me falou, eu trabalho com a parte de teoria B, teoria do que, de lógica, mas eu também trabalho um pouco com inteligência artificial e eu achei que seria interessante falar um pouco sobre inteligência artificial e uma palestra um nível bem alto para a gente sentir um pouco quais são os problemas e o que a gente faz normalmente. Vamos lá, inteligência artificial, uma definição grosso modo, é construir sistemas que raciocinam como humanos. Para raciocinar eu preciso de conhecimento, eu preciso representar esse conhecimento de alguma maneira. A gente pode usar lógica, pode usar redes neurais, pode usar algum tipo de estrutura de dados, mas como eu sou um cara que trabalha com lógica, eu vou puxar a sardinha do meu lado, o raciocínio envolve conhecimento, conhecimento envolve lógica de uma certa maneira. Mas antes disso eu queria motivar com alguns problemas que normalmente envolvem raciocínio, envolvem deduções. A gente está muito acostumado a ouvir falar de IA, por exemplo, em problemas que são muito de aprendizado hoje em dia, por exemplo, esses programas tipo AlphaGo, etc. São programas que são treinados de grandes massas de dados, mas tem problemas de inteligência que não envolvem treinamento, eles envolvem raciocínio imediato dedutivo. Normalmente esse tipo de charadas, jogos, assim, eles envolvem raciocínio que você precisa instantaneamente ali, você não tem dados prévios sobre o que você está raciocinando. Eu vou exemplificar alguns desses quebra-cabeças aí, mas antes disso eu queria desafiar um pouco, assim, por exemplo, o que é inteligência? Um amigo seu que resolve uma charada difícil, ele é um cara inteligente. Um amigo seu que ganha do campeão mundial de xadrez, ele é um cara inteligente? Normalmente eu acharia que sim. O cara que ganha do campeão mundial de Go, ele é um cara inteligente, mas quando é a vez do computador, por exemplo, há pouco tempo atrás o AlphaGo lá da Google ganhou do campeão mundial de Go, e eu vi um monte de gente falando assim, não, mas o AlphaGo é força bruta, não tem inteligência nenhuma ali por trás. Força bruta ou não, ele ganhou do campeão mundial de xadrez, então a gente tem que pensar o que está por trás. Pode ser que a inteligência seja somente força bruta mesmo, mas tem alguma coisa que ele conseguiu ganhar, e se fosse um humano a gente não perceberia que ele estava jogando com o computador ali. Vamos lá, como é que a gente... Vou pegar um primeiro charadinha dessa aí, uma charada simples. Tenho 3 agentes, Ana, Beto e Carla. Tenho 7 cartas. Distribuo 3 cartas para Ana, 3 cartas para Beto e 1 carta para Carla. E a ideia é o seguinte, é Ana e Beto contra Carla. Beto e Ana têm que se comunicar publicamente na frente da Carla. A Carla tem que descobrir a carta. Se a Carla descobrir a carta deles, ela ganha. Se não é a vez deles, eles ficam se comunicando, eles têm que fazer um protocolo de comunicação de tal maneira que a Carla fique boiando até que eles consigam descobrir. Se a Carla descobrir, ela ganha. Se o Beto e a Ana descobrirem, eles ganham. Por exemplo, suponha que a distribuição inicial é 0, 1, 2, o Beto 3, 4, 5, a Carla 6. Aí a Ana resolve falar o seguinte, olha, eu tenho a carta 0, 1, 2 ou o Beto tem a 0, 1, 2. E o Beto diz, eu tenho a 3, 4, 5, ou a Ana tem a 3, 4, 5. Eles não podem mentir, então eles têm que falar a verdade. Como eles não podem mentir, a única maneira, como eles não se comunicaram ainda, a única maneira da Ana saber que aquilo ali é verdade, que ela tem a 0, 1, 2, ou o Beto tem a 0, 1, 2, é o fato dela ter a 0, 1, 2. Então esse protocolo aí é péssimo, eles vão perder. A Carla vai descobrir e vai dizer, eu já sei a carta. Esse outro aqui é interessante. Por exemplo, a Ana diz que ela tem ou a 0, 1, 2, ou a 0, 3, 4, ou a 0, 5, 6, ou a 1, 3, 5, ou a 2, 4, 6. Esse é bom ou ruim? Esse é bom. Se você perceber ali, sob o ponto de vista da Carla, a Carla tem a 6. Ela sabe que não é o 056 e o 246. Mas os outros ela não tem como saber, então ela continua em dúvida. Mas sob o ponto de vista do Beto, o Beto, a 034 não pode ser, porque ele tem a 3. O 056 não pode ser, porque ele tem a 5. O 135 também não pode ser, porque ele tem a 5. E o 246 também não pode ser, porque ele tem o 4. Então, o único que pode ser é o 012. Então, com isso aí, o Beto vai descobrir e vai saber qual é a carta da Carla. Então, esse protocolo é bom.
Como é que a gente chegou nesse protocolo aí? Como é que você raciocina? Se a gente parar um pouquinho, deixar um de vocês aí pensar um pouco, vocês vão chegar num protocolozinho para fazer isso. Qual é a natureza do raciocínio que está sendo feito aí? Outro problema interessante, que é mais difícil, mas se deixar vocês um pouquinho, vocês vão acabar chegando à conclusão, é o seguinte: você tem 100 prisioneiros numa sala, eles vão ser colocados numa solitária em breve, mas eles por enquanto estão numa grande sala, eles têm que decidir lá, conversar entre eles. E eles vão ser interrogados aleatoriamente, eles podem ser interrogados mais uma vez. Alguma hora o cara sorteia o número de 1 a 100, pega o carinha e traz ele para uma sala. Nessa sala tem uma lâmpada com um interruptor. Essa lâmpada pode estar apagada ou pode estar acesa. Então, na realidade, ele tem um bit para se comunicar com o próximo cara que vai ser interrogado. E eles têm que bolar um protocolo de maneira a descobrir se todos foram interrogados. Se alguém descobrir que todos foram interrogados e disser, eles são todos salvos. Mas se errar, são todos mortos. Então não pode errar, eles têm que fazer agora um protocolo de um bit, que cada vez que eles vão na sala eles podem acender ou apagar a luz. E até que chegar um pouco, pode levar isso aí anos fazendo, mas uma hora tem que descobrir. Se eles descobrirem, eles vão ser todos soltos. Se eu deixar isso aí com vocês, daqui a pouquinho alguém vai vir com uma solução, e provavelmente com uma solução certa. Como é que a gente raciocina? Como é que a gente coloca? Qual é a estrutura de dados que a gente está colocando na cabeça? Ou que tipo de coisa a gente está raciocinando? Que a gente consegue bolar uma solução para esse tipo de problema. Tem aquele probleminha famoso das crianças que estão brincando na lama, sujam o rosto, elas não veem o próprio rosto, mas veem o rosto de alguma coisa. E aí o pai chega e fala assim, tem alguma criança aí com... As criancinhas elas só não podem, elas veem os outros que estão sujos, mas não veem elas próprias. Então a dúvida delas se estão sujas ou estão limpas. E aí o pai chega e fala o seguinte, tem pelo menos uma de vocês que está suja, e começa a repetir, alguém já sabe se está sujo, alguém já sabe que está sujo. Depois, se tem criancinhas sujas, depois do 40º anúncio, as criancinhas que estão sujas vão dizer que elas estão sujas. Como é que elas chegaram a essa dedução aí? Se a gente parar para pensar, a gente vai entender o que está acontecendo com esses anúncios ali. Cada anúncio, o silêncio, está trazendo alguma informação para as criancinhas. Mas como é que a gente estrutura essa informação? Isso aí é um problema interessante de resolver, bacana. Mas a ideia é que com cada anúncio as criancinhas sujas vão, se tem criancinhas sujas, com cada anúncio elas vão se entregar, vão dizer, eu sei que eu estou suja. Um problema que apareceu muito aí na internet, vocês devem ter visto ano passado, era uma prova lá de Singapura, é bem interessante. A ideia é a seguinte, tem Ana, Beto e Carla, Ana e Beto querem saber o aniversário da Carla, a Carla dá aquelas opções ali. Isso rolou demais, o Facebook recebi isso umas 100 vezes. E aí a Carla dá aquelas opções. E aí, a Carla conta no ouvido da Ana o mês, conta no ouvido do Beto o dia. A Carla diz, eu não sei a data, mas Beto também não sabe. Beto diz, eu já sei, a Carla diz, eu já sei. Como é que eles descobriram a data aí? Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai acabar descobrindo aí. Mas não é um tempinho, gasta um tempinho, e a gente tem que estruturar essa informação de alguma maneira para a gente descobrir. Isso aí eu vou resolver daqui a pouco com vocês aí. Tem outro que é conhecido aí, que é o quebra-cabeça dos lógicos beberrões, que é a ideia, os caras chegam num bar, o garçom pergunta se todo mundo quer cerveja, a Ana diz não sei, o Beto diz não sei, a Carla diz sim, todos queremos. Como é que ela descobriu que todo mundo quer, só com os outros dizendo não sei, não sei, não sei? Como é que a gente estrutura esse tipo de coisa na nossa cabeça aí? Outra coisa mais prática, por exemplo, eu tenho um protocolo de chave pública, tem um agente A e B, tem um agente Z malicioso. Chave pública significa que todo mundo sabe encriptar uma mensagem para alguém, mas só eu sei desencriptar aquela mensagem para mim. De tal maneira que se eu encripto uma mensagem M e desencripto ela, eu recupero a M. Então, se eu fizer um protocolo de encriptação perfeita, ele não vai quebrar a encriptação. Minha mensagem tem o enviador, a mensagem encriptada e quem vai receber. O A manda uma mensagem dessa para o B, o Z intercepta, troca o nomezinho do A para Z, manda para o B acha que é o Z que está mandando para ele, como é o Z, como é a chave pública do B, o Z conhece, ele faz parte do protocolo, ele vai mandar de volta uma informação, pode ser a própria mensagem mesmo, eu coloquei a própria mensagem, podia ser outra informação, e ele quebrou o protocolo sem quebrar a encriptação está perfeita, esse protocolo tem um problema de lógica nele, ele tem um problema, ele está errado na lógica da formatação da mensagem, do envio das mensagens.
Como é que ele raciocinou? Como é que um intruso, como é que um cara quebra um protocolo? Essa semana mesmo aí teve uma quebra do Wi-Fi, alguém raciocinou e pensou ali naquele negócio e conseguiu quebrar. Vamos lá, como é que a gente raciocina? Vou dar um exemplo bem simplesinho. Tem um joguinho de cartas bem bobinho, só para a gente começar aí, 0, 1, 2, 3 jogadores, de novo a Ana, Beto e Carla vai ficar ABC. E a ideia é a seguinte, cada um recebe uma carta, ela sabe a carta que ela recebeu, mas não sabe a carta das outras crianças. Fazer uma anotaçãozinha posicional, o estado 0, 1, 2 é o estado em que a Ana tem 0, o Beto tem 1, a Carla tem 2, é ABC. E eu vou representar a minha informação da seguinte maneira, aí são todos os estados possíveis, eu tenho 6 possibilidades de estados aí com 3 cartas. Na realidade, em vez de eu representar o que eu sei, eu vou representar as dúvidas. Por exemplo, vou fazer um grafozinho, 0, 1, 2 e 0, 2, 1, sob o ponto de vista da Ana, a Ana não sabe dizer qual é, se ela está no 0, 1, 2 ou no 0, 2, 1. Porque ela tem a carta 0, ela não sabe se o Beto tem a 1 e a Carla 2, ou se o Beto tem a 2 e a Carla 1. Então as arestazinhas horizontais são as dúvidas da Ana. As arestas na diagonal, assim, para a esquerda, são da Carla. Por exemplo, a Carla não percebe a diferença do estado 0, 1, 2 para o estado 1, 0, 2. Porque ela só sabe a carta dela, então ela está em dúvida. Ali são todas as dúvidas, eu risquei todos os estados. Os do B estão na diagonal para a direita, da Carla na diagonal para a esquerda e da Ana na horizontal. E a ideia, eu quero desenvolver linguagens da maneira que eu raciocine sobre em cima disso. Por exemplo, se no estado 0, 1, 2, a Ana sabe que o Beto tem a carta 1 ou o Beto tem a carta 2. Eu quero desenvolver linguagem que eu possa expressar esse tipo de coisa, tipo conhecimento, crença, ela acredita, ela sabe. E eu quero também expressar coisas do tipo anúncios, porque num joguinho, normalmente, quando você está querendo representar um jogo, o jogo ele tem eventos que vão acontecendo e o seu conhecimento vai mudando e você vai aprendendo novas coisas. E eu quero também desenvolver alguns tipos de ações que mudam o estado de conhecimento dos agentes. Normalmente, em joguinhos, a gente tem ações que são públicas. Por exemplo, um jogo que você joga a carta em cima da mesa, todo mundo vê, ou faz um broadcast de mensagem, ou fala alto para todo mundo. E tem mensagens privadas, que são mensagens que eu falo para um jogador. Às vezes eu posso fazer um conchavo com um cara e mostrar minha carta para ele, eu posso mandar uma mensagem privada para ele. Eu tenho lógicas aí que a gente desenvolve para anúncios públicos, anúncios privados. E a ideia é assim, o anúncio público, por exemplo, a Ana ela pode anunciar publicamente que ela não tem a carta 1. O que significa ela anunciar que ela não tem a carta 1? Eu vou expressar com um outro operadorzinho na minha linguagem, que é aquele que está aí, aquelas chavezinhas ali, quer dizer, olha, a Ana ela está dizendo assim, eu não tenho a carta 1. Após ela dizer isso, eu quero saber se a Carla sabe que o Beto tem a carta 1. Com isso eu vou desenvolver uma linguagem que usa lógica, com booleanos, operadores para falar o que cada agente sabe, o que cada agente acredita, e os anúncios. A Ana anunciar que ela não tem a carta 1 vai implicar uma operação no meu grafo de deletar os vértices aonde a Ana tem a carta 1. Não faz mais sentido 102 nem 120. Todo mundo sabe que ela falou que ela não tem a carta 1. Então aqueles dois estados, eu tenho que deletar eles. Então anunciar alguma coisa publicamente é fazer deleção de vértices no meu grafo de dúvidas ali. Indo lá para o paradoxo dos aniversários, lembrando ali, tem as datas que a Carla floresceu, ela conta no ouvido da Ana o mês, no ouvido do Beto o dia, depois diz que ela não sabe, mas o Beto também não sabe, depois o Beto já sabe e ela diz que já sabe. Vamos lá, tem umas datas aí, vou fazer agora quais são as dúvidas. Depois que ela contou para a Ana o mês e contou para o Beto o dia, a Ana, ela sabe o dia, ela tem dúvida se é maio, se é 15 de maio, 16 de maio ou 19 de maio, ela sabe o mês. Então ela sabe que é maio, mas ela não sabe se é 15, 16 ou 19. Ela não sabe se é 18 de junho ou 17 de junho. Então as arestas da Ana estão na horizontal. O Beto, ele sabe o dia, ele só tem dúvida do mês. Por exemplo, ele não sabe se é 15 de maio ou 15 de agosto. Ele sabe que é 15, mas ele não sabe se é 15 de maio ou 15 de agosto. 16 de maio, 16 de julho, as dúvidas dele estão na vertical. Então esse é o meu gráfico de dúvidas aí para o problema dos aniversários. Vamos lá, quando a Ana diz que ela não sabe, mas o Beto também não sabe, se o Beto soubesse,
em 19 de maio e 19 de julho, só tem um 19, o Beto sabe o dia. Como só tem um 19, se fosse 19 de maio, o Beto saberia. Porque 19 só tem um 19, ele saberia, ele sabe o dia. Se for 18 de julho, ele também saberia. Então, como ele não sabe, esses dois versos aí não fazem sentido. Mas, além disso, a Ana, se o Beto, o mês de maio e o mês de junho também não faz mais sentido para a Ana, porque a Ana sabe que Beto não sabe. E em maio, o Beto, ele tem dúvida entre 16 de maio e 16 de junho. A Ana sabe que o Beto não sabe. Então, em maio e em junho, o Beto também teria dúvida entre 17 de junho e 17 de agosto. Então, essa parte de cima, de maio e junho, vai ser deletada com esse anúncio que a Ana fez. E com isso, eu fico só com esse grafo aqui. Próximo passo, o Beto vai dizer, eu já sei. Se o Beto já sabe, não pode ser 14 de julho nem 14 de agosto, porque 14 de junho e 14 de agosto ele está em dúvida ainda. Ele sabe o dia, mas ele tem são 2 meses diferentes. Tem que ser 16 de julho, 15 de agosto e 17 de agosto. Então, esses 2 estados aí, pelo fato dele dizer que ele já sabe, não estão bons. Eu posso tirar eles. Então, esse anúncio deleta aqueles 2 vértices ali. E com isso eu venho para cá. Aí a Ana diz, eu já sei. Mas a Ana, se fosse 15 de agosto ou 15, 17 de agosto, a Ana não saberia, ela estaria em dúvida ainda. Então tem que ser 16 de julho. E essa é a resposta lá da provinha lá de Singapura. Lá. A ideia é que os anúncios eles foram deletando vértices nesse grafo de dúvidas. E essa é a ideia aí. Eu posso ter ações privadas são um pouquinho mais complicadas de tratar, por exemplo. O fato da Ana mostrar a carta para o Beto é uma ação privada. A Carla não vai participar disso. Ela pode até perceber que aconteceu, mas ela não participou do conteúdo. O fato da Ana mostrar a carta para o Beto acaba com as dúvidas do Beto, porque ele vê que ela tem 0, ele tem 1, a Carla tem 2. Ele matou para ele. Então, as ações privadas normalmente deletam vértices. Eu diminuo minhas dúvidas no gráfico. Normalmente, ações públicas eu deleto vértices, ações privadas eu deleto arestas. Essa é uma área bem recente, as coisas estão já dos 2000 para cá, tem muita coisa sendo feita, desenvolvendo algoritmos, linguagem para representar, inferir, raciocinar sobre esse tipo de estrutura. Por exemplo, a maior parte dos algoritmos eles são síncronos, quase não tem nada para sistemas assíncronos, sistemas de, por exemplo, troca de mensagens, etc. Praticamente não tem nada probabilístico, praticamente não tem nada envolvendo coisas temporais, as linguagens normalmente elas raciocinam, sim, não tem jogos, eles têm uma componente temporal normalmente, praticamente não tem nada. Então tem muita coisa a ser feita ainda nessa área, desenvolvendo de linguagens, lógicas, algoritmos. E para finalizar um pouco aí, a área de AI tem aplicações em muitas coisas, por exemplo, quase todos os tradutores que a gente vê aí do Google, eles usam técnicas de inteligência artificial para traduzir, jogos, sistema especialista, prova automática, geração de planos, aprendizado de máquina, mineração de dados, robótica, tutores inteligentes, por exemplo, OWL, a gente pegar, por exemplo, a Ótica Web aí, o OWL é lógica, diretamente. Então, tem muitas aplicações aí de AI, está cada vez mais no nosso dia a dia aí, e a gente fica se perguntando se as máquinas vão ficar mais inteligentes, a gente vai ter mais isso na realidade. Está acontecendo, você pega ali o Guto, está ali com o smartwatch, não é um smartwatchzinho? Cada vez mais a gente está cheio de inteligência nas coisas, no celular. Quem tinha celular há 15 anos atrás, hoje você tem um smartphone que um poder de computação enorme, as coisas estão ficando inteligentes, os carros estão ficando inteligentes, está se investindo muito nisso. Isso aqui é só uma brincadeira, uma provocação para vocês. Máquinas mais inteligentes que humanos, não sei, a tendência, por exemplo, está ganhando de xadrez, ninguém ganha mais de xadrez aí de computador, muito difícil. Esse AlphaGo aí também é difícil alguém... Então a tendência é ter máquinas mais rápidas, programas com mais dados.
Máquinas no controle, por exemplo, máquinas no controle de carro já tem, você vê, a Tesla está investindo pesado aí em controlar coisas, controlar carro, controlar indústrias quase sem ninguém. E, por que não máquinas que geram máquinas mais inteligentes? Elas são mais inteligentes que a gente, provavelmente elas vão conseguir gerar máquinas que são mais inteligentes do que elas mesmas. E qual o papel dos humanos nessa sociedade aí? Os humanos, eles são seres menos inteligentes, então eles são uma espécie de bichinho de estimação das máquinas, não é verdade? Não, é brincadeira, mas assim, a gente tem que pensar um pouco, tem um aspecto humano dessas coisas, que eles são muito importantes, né? E aí o pessoal tem um monte de especulações aí de a vida só como hospedeiro, a função da vida é passar a inteligência para frente, a inteligência virar um super inteligência no final, mas são questões interessantes, inclusive filosóficas e até humanitárias, mesmo, da gente saber a questão de emprego, como é que fica essa questão de emprego. A gente tem muita crítica de emprego, por exemplo, as máquinas estão tomando espaço das pessoas, mas não é tão verdade você pegar, por exemplo, o Uber, né? A gente fala assim, está desempregando os taxistas, mas por outro lado, tem um monte de gente trabalhando de Uber. Eu tenho amigos que estão desempregados e estão dirigindo Uber. Então, também está dando emprego a um monte de gente. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia tira, ela repõe também. Então, tem muitas questões interessantes aí. E é isso aí, obrigado pela atenção. Perguntas? Queria fazer um comentário quando vocês pensam pergunta, né? Ele falou jogar xadrez, né? Mas tem aqui na SEB o computador da IBM, que eu me esqueci o nome, agora ganhou aquele programa de pergunta, né? Falando linguagem natural, né? Exatamente. Para quem não conhece, no YouTube tá, né? Que é bastante interessante você ver que a pergunta é quase natural, é feita de forma natural e o computador consegue processar e responder de forma natural. E mais uma palestra que enfatiza a necessidade, a importância da matemática por trás da computação, do que acontece, né? Eu ia citar o Watson, que ele foi convocado para jogar aquele Jeopardy, né? E eles alimentaram ele com, sei lá, terabytes de informação. Só que na primeira versão, eles usaram aquele Urban Dictionary, né? Aí ele começou a falar muito de palavrão, você viu? Esse negócio foi engraçado. Essas coisas. Mas o que acontece nesses programas é um volume de dados absurdo, né? Então é muito difícil você competir com eles, né? Se você tem uma capacidade de processar, que eu lembro, já está falando, a gente está processando volumes de dados absurdos. E é cheio de modelos, como o Edmundo está dizendo, modelos probabilísticos, modelos matemáticos por trás, que você poder tirar alguma coisa boa e não deixar esse tipo de coisa acontecer, né? Eu sei que é bem complexo o assunto e tem diversas vertentes, mas eu queria saber do senhor, são duas perguntas, qual a opinião pessoal e como especialista. Primeiro, hoje, quais seriam as principais dificuldades em se atingir essa questão da inteligência artificial? Quais seriam os obstáculos que nós estamos esbarrando hoje, as dificuldades? E eu queria saber a opinião pessoal do senhor em relação a essas questões que o senhor colocou de evolucionárias. A opinião do senhor. Dificuldades ainda tem muito, por exemplo, a parte de modelagem matemática de problemas, tem problemas, como o Jaime citou, que são problemas decidíveis, que você pode, às vezes, solucionar eles de uma forma aproximada, por exemplo. Então, ainda existe várias coisas, volume grande de dados, a gente não consegue tratar esse volume todo. A gente está conseguindo, aos poucos, né? Esse AlphaGo mesmo, o xadrez, ele já está conseguindo tratar um volume bem. Se você pensar na década de 70 e comparar agora o volume de dados. Mas ainda tem muita coisa nessa parte de modelagem ainda. Eu acho que é uma área que ainda vai expandir. Muitos problemas são muito difíceis. São problemas que têm complexidade muito alta, problemas com complexidade exponencial, outros são indecidíveis que você só consegue resolver ele para algumas instâncias particulares e não no caso geral. Agora, eu acho que é uma realidade. Assim, a gente vai viver numa sociedade, como o Jaime falou, que é o slogan lá da matemática, e com o Hopcroft, a gente vai viver numa sociedade que
as pessoas que não souberem lidar com essas máquinas, elas vão estar fora. Eu vejo isso no meu pai, por exemplo. Meu pai não consegue mais ir a banco, ele não consegue interagir com o caixa eletrônico. Ele é um senhor, aquilo para ele é impossível. Ele gosta de botar um dinheiro no bolso e sai na rua com um dinheiro. Então ele está totalmente fora da sociedade. E ele não vai ter mais espaço para esse tipo de pessoa. Ele não consegue fazer declaração de imposto de renda, não consegue, como já falou, tirar um passaporte, não consegue fazer mais nada. Então eu acho que a tendência, carros, principalmente, essas coisas da cidade, isso aí vai ser totalmente automatizado. Transporte público, assim, isso é uma questão só de tempo, eu acho. E mais seguro, né, se você pensar assim. Então, a minha pergunta era sobre inteligência mesmo, porque vocês estavam falando sobre inteligência, assim, como o tipo de inteligência que vocês estavam falando era sobre o computador que repete assim as coisas. E você acha que um dia o computador vai ser capaz de questionar alguma coisa por ele mesmo? Essa é uma questão interessante, por exemplo, emoção, né? Nem tudo que a gente faz é muito racional. Se esse cara ganhou agora o prêmio de Nobel de Economia aí, é exatamente sobre isso. A gente tem toda a área de teoria de jogos, por exemplo, que a premissa fundamental é a racionalidade. Todo agente ele é racional, ele não faz besteira, ele age de acordo com o que é lógico. Isso não é verdade. Se você pegar um contexto normal, você tem muito... Esse cara do prêmio Nobel agora de Economia, uma das coisas que ele fez lá é que o pessoal normalmente tem um problema lá de preencher um formulário para pedir... Isso era empréstimo, para aplicar, para entrar no sistema de previdência. E que as pessoas não preenchiam o formulário porque elas se sentiam inibidas em relação a ele. É um formulário tão complexo, pergunta tanta coisa sobre a sua vida, que as pessoas não preenchiam por inibição. Não era uma coisa racional. O cara sabia que aquilo era bom para ela, que aquilo era entrar no sistema de previdência e tal, mas era tanta pergunta que aquilo inibia as pessoas. Então isso não é uma coisa muito racional. Isso é uma outra questão. Agora, eu não sei se essa questão do sentimento vem com a inteligência depois, né? Machine Learning, que é a palavra da vez aí agora, né? E inteligência artificial, são a mesma coisa? Machine Learning é uma área dentro de inteligência artificial. Então, por exemplo, o Edmundo... Mas tem várias pessoas interessadas em outras áreas. O Edmundo mesmo, né? O Edmundo, o Daniel, que são de rede, estão interessados também, mas, teoricamente, ela seria uma sub-área da inteligência artificial, de aprendizado. Mas essas áreas são muito misturadas. Por exemplo, o Daniel e o Edmundo são de redes e estão interessados nesse tipo de coisa também. Porque, mais uma vez, o machine learning envolve muito estatística e muito probabilidade. E como o Edmundo, o grupo dele tem um background grande nisso aí, é bem próximo para eles. Às vezes, porque eu acredito que o Caio ficou com dúvida e curiosidade de saber a respeito da inteligência artificial é que basicamente os programas executam o que o programador programa eles a fazer. Exatamente. A estrutura dos algoritmos do que ele tem que fazer. Então, será que o programa poderia gerar espontaneamente um outro programa ou qualquer outro tipo de dado, uma informação dele, não uma repetição do que foi pré-programado? Um pouco dele aprender é uma coisa adaptativa. Para você pensar, machine learning é um pouco isso, é você tentar aprender e criar estruturas novas de raciocínio ali. Agora, se ele vai aprender a gerar uma coisa mais inteligente que ele, aí é uma questão mais complicada. Ele está manipulando dados, ele é um programa, de fato. Né? A verdade é que ele é um programa como a gente está acostumado a ver, como outro qualquer. A gente vai inserindo técnicas e modelagem, modelos matemáticos por trás, para tentar assimilar um comportamento mais humano ainda. O tópico é bastante interessante, tá? E eu gostaria de finalizar aqui essa palestra dizendo que todas essas áreas, quer dizer, quando o professor Jaime fala em algoritmo, teoria de computação, lógica e outras que nós vamos falar aqui, elas são interligadas. Então, eu enfatizo sempre, principalmente para a garotada nova, para vocês, assim, vocês têm que estudar tudo, é importante. Importante tentar saber e não dizer, isso não é importante, aquilo não é importante, que eu acho que eu não vou aplicar, vai ser importante, tá? Tenho certeza. Então, agradecer aqui ao Mário. Mário vai estar no café, Mário? Daqui a pouco? Ok. Obrigado.